Hoje a nossa aula é uma introdução aos aspectos relativos à norma jurídica que atua sobre as diferentes profissões. E, dessa maneira, nós queremos fazer uma introdução da legislação aplicada à zootecnia. Então, vamos lá, fazer uma diferenciação entre leis, decretos, resoluções e portarias. Nós sabemos que a ação profissional, ela envolve diferentes componentes, né? São os componentes técnicos, são os componentes éticos e também os componentes jurídicos. Em todas as profissões, há que se ter a observância desses aspectos na execução das atividades. Então, a ação profissional na zootecnia não é diferente. Tudo isso visa atender e resguardar os interesses e os direitos da sociedade. Nós vamos abordar um pouco mais, falando hoje sobre os aspectos jurídicos da profissão. Para isso, nós precisamos fazer uma diferenciação entre leis, resoluções, decretos. O decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou um órgão. Pode ser um decreto emanado de uma autoridade civil, militar, leiga ou eclesiástica. O decreto determina o cumprimento de uma resolução, então ele vai regulamentar uma resolução, determinando que ela seja cumprida. No sistema jurídico brasileiro, os decretos são considerados atos administrativos, de competência dos chefes dos poderes executivos, o presidente, o governador e os prefeitos. O decreto também, pode-se dizer, utilizado pelo chefe do Poder Executivo para fazer algumas nomeações e regulamentar leis, dando cumprimento efetivo a uma lei que existe, também entre outras coisas. Já a resolução é ligeiramente diferente, é um ato legislativo, de conteúdo concreto, de efeitos internos. Pode ser emitido por diferentes autoridades, instituições, organizações. É também a forma em que se revestem as deliberações da Assembleia da República, né? As resoluções, então, elas não necessariamente estão sujeitas à necessidade de uma promulgação. E também não estão sujeitas a um controle preventivo da constitucionalidade, exceto as que aprovem acordos internacionais. Já a portaria, um outro tipo de documento, é um documento administrativo também de qualquer autoridade pública. A portaria contém instruções acerca da aplicação de leis, de regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço, nomeações, demissões e etc., ou qualquer outra determinação da competência daquela autoridade pública. As portarias têm uma finalidade específica e também têm uma temporalidade específica. Já a lei, né, sob o nosso regime constitucional, nós vimos que as leis elas atendem às necessidades de uma sociedade num determinado tempo, num determinado momento, e essa lei, então, colocada em efetiva ação, ela está submetida ao regime constitucional, ou seja, da Constituição, é uma disposição aprovada pelos seus tribunais e deve ser sancionada pelo chefe do Estado. O projeto de lei, né, ou seja, que antecede a lei, visa apresentar os elementos que devem constituir essa lei. Esses elementos serão considerados, então, na criação daquela lei que está sendo indicada. E, sendo aprovado, então, o projeto de lei, depois de tramitar, ele entrará em vigor, na forma de uma lei. Então, como eu disse antes, todas as profissões precisam observar as normativas, sejam elas leis, decretos, resoluções ou portarias. E a zootecnia age da mesma maneira, observando essas normativas, para fazer cumprir
o seu papel, as suas finalidades. É isso, gente. Por hoje, era isso que eu tinha. E vamos, então, a partir disso, exemplificar as leis e mostrar exemplo das suas aplicações. Até mais!